de volta com o Educador Entrevista aqui na companhia da doutora Camila Valente. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, você assumiu aí nessa essa missão do Disque Covid. Nós conversávamos há um tempo atrás, né, aqui no programa, e falávamos justamente disso, né, dessa relação com o vírus novo, em que ainda se tem muita pesquisa e sintomas ainda detectados. Do período que a gente conversou para cá, do início da pandemia até agora, muita coisa mudou, né, Camila? Muita coisa mudou e muita coisa vai mudar. É, na verdade, um vírus novo, então ele vai ter mutação, como já está tendo mutação, só que a gente está conhecendo ainda ele, então é tudo muito recente, não dá para afirmar nada, sintomas que no início eram bem limitados, hoje já está bem mais amplo, então a gente está tendo esse conhecimento no meio dessa pandemia. E a cada dia um aprendizado, mas a tendência é um bom tempo aí para a gente ir conhecendo essa doença nova. E com uma velocidade de troca de informações muito grande, né, no mundo. A gente tem visto isso, o quanto os modelos ou países que passaram por fases mais graves servem, de certa maneira, de banco de dados para auxiliar a gente que está em uma outra fase. Não, com certeza. E, na verdade, assim, é um auxiliando o outro. Como é algo muito novo, cada lugar está tendo experiências, uns começaram antes, outros depois, e eu acho que a gente ainda teve esse benefício de começar um pouquinho depois do resto do mundo, e um vai pegando o que deu certo no outro, evitando o que não deu certo nos outros países, para a gente continuar tentando sobreviver da melhor maneira possível. Sem dúvida. E algumas coisas a gente observa que estão muito ligadas ao fator cultural. Não é? Nós já tivemos um teste lá atrás com H1N1, né, em que se estruturou, todos os locais que íamos tinham dispenser de álcool gel. Então, no período do H1N1, houve todo um cuidado e que depois a gente jogou fora. Né? Sumiram os dispensers, sumiu o hábito. Que se daquele período para cá todos tivessem seguido isso, a gente teria uma transição muito mais tranquila nesse momento do Covid. Sem dúvida. Na verdade, assim, eu acho que, de fato, se desde o início, não só pelo H1N1 ou como estamos vivendo o Covid, mas se cada resfriado comum, cada sintoma, já fosse usado a máscara do paciente sintomático, a propagação seria muito diferente. O inverno, um pega resfriado, o resto da escolinha pega resfriado, o resto do trabalho pega resfriado. Eu acho que isso vai ser algo que vai ajudar, porque mesmo sendo obrigatório agora, é algo que vai ter benefício à frente se continuar, né? Porque pode ser que também se perca com a melhora da pandemia, como houve lá atrás. E nós víamos isso já em alguns países do mundo. Né? Já há um bom tempo que a gente vê matérias do Japão, da Coreia, por exemplo, e que você percebe pessoas ao fundo passando de máscara. Né? Antes do Covid isso já era comum no Oriente justamente por isso, né? Por saber que se eu estou com uma gripezinha, com resfriado, se eu uso máscara, eu estou prevenindo aí que outra pessoa pegue. Na verdade, a gente achava até estranho, né? Às vezes criticavam pelo exagero, ou se visse alguém de máscara no nosso próprio país, era algo como com bastante receio, como se a pessoa tivesse uma doença muito grave. Não, e na verdade, se a gente for pensar bem, é um protegendo o outro, coisa que não acontecia e que eu acho que agora, se a gente começar a criar esse hábito, vai ser bem bacana. Perfeito. E eu me lembro exatamente isso, né? Nos primeiros dias da recomendação da máscara, que eu fui ao supermercado de máscara e eu me senti um alienígena, porque todos olhavam de uma maneira estranha, né? E hoje não, já é justamente o contrário, né? Foi num curto espaço de tempo e a gente percebe isso, né? Como a adesão foi grande. Na verdade, o problema é o obrigatório. Isso não deveria ser obrigatório, isso deveria ser questão mesmo de cidadania, de saber que você pode estar infectado e estar assintomático. Então, muitas vezes eu acho que é egoísmo nosso deixar de usar, porque se o outro está usando é para nos proteger. Então, a gente tem que fazer o mesmo pelo outro, porque não tem como saber se realmente está ou não está com a doença.
Não precisa ser obrigatório, precisa ser questão de cidadania mesmo para ajudar a própria população. Sintomas. Também é uma questão que do início para cá tem dados novos. Muitos. E na verdade, assim, sintomas vão desde uma coriza, como era no começo, um resfriado comum, hoje em dia já entra a diarreia, hoje em dia a dor no corpo, cefaleia, dor de cabeça, e sintomas que batem também, como a gente já estava conversando sobre os sintomas da dengue, que está tendo bastante, e são sintomas que podem nos confundir, e até mesmo os sem sintomas. Hoje em dia também já entra como sintomas trombose, que são sintomas mais graves, que já são pacientes que geralmente já têm que ter um suporte hospitalar mesmo. Então, o leque é muito grande. Por isso que a gente tem que ficar muito atento a qualquer sintoma que tenha. Se tiver dúvida, entra em contato, liga, se precisar, vai numa UBS para poder tirar essa dúvida, porque não tem como confirmar que um simples sintoma, às vezes, de uma diarreia não seja o próprio Covid. E é o que a Ana Júlia coloca, né? O chamado assintomático, ele de fato não tem sintoma nenhum ou tem sintomas leves, variados? Podem ter os assintomáticos, sintomas muito leves, às vezes até pode achar porque tem uma rinite ou algo assim, é só essa rinite e pode ser o Covid, e tem gente que não pode acabar sentindo exatamente nada, pode passar pelo vírus sem ter. Tem o exemplo do lutador que liberaram, totalmente assintomático, atleta, na maior saúde, foram testar positivo. Então, assim, sem sintoma nenhum, nem com aquela leve coriza. E é interessante também pensar nessa questão, né? Porque o assintomático, ele é transmissor. Né? E esse é o grande perigo, né? Porque quando a pessoa apresenta os sintomas iniciais, aí já é triada, já entra numa quarentena, já tem todo esse respaldo. Mas quem não tem sintoma... Exatamente. Né? E, na verdade, essa é a nossa preocupação. Porque por isso que foram orientados o uso de máscara para todas as pessoas. Porque o assintomático vai passar. Entendeu? Quem está com um pouquinho de coriza ou quem está com algum sintoma vai estar isolado em casa. Deixar assim bem marcado que o isolamento é sem visita. O problema que a gente está tendo aqui é esse, porque está tendo isolamento e às vezes vai um familiar, um parente, e antes de dar o prazo a gente não consegue testar. E vai passar para outras pessoas. Então, tomar bastante cuidado com isso e o uso de máscara, porque você pode ser um assintomático passando para pessoas que poderão apresentar sintomas graves. Perfeito, é isso, né? Isolamento é isolamento de fato, né? Sim. Não é mais para o controle da pessoa, é o controle dela transmitir aos outros. É isso que a gente precisa entender e seguir isso à risca. Ana Júlia também, com uma outra questão aí a respeito dos sintomas, né? A gente falava dos sintomas da dengue, né? Que às vezes tem similaridade. Ribeirão está com um boom de casos de dengue e ela coloca, a pessoa pode pegar as duas doenças ao mesmo tempo? Nada impede de não pegar, com certeza. Pode sim, e os sintomas podem ser muito parecidos, por isso que tem que ter esse cuidado para ver a questão da gravidade, tanto de uma doença quanto da outra. E essa é uma grande preocupação, né? Olha, a cidade de Ribeirão, por exemplo, que tem um número grande de casos, que tem um número muito maior de dengue, e de saber isso, por isso a quarentena é um processo a rigor aí de rotina, né? Olha, isola e... Não, e na verdade a pessoa pode estar com dengue, se ela teve algum sintoma gripal, ela vai ser isolada, independente de ser dengue ou de não ser. Ela tem que ser isolada, vai ter os cuidados gerais, claro, suporte médico, de medicação, para evitar que, caso não seja a dengue em si, ela também não esteja transmitindo ou não pegue, ela tendo dengue, ficar exposta a outras pessoas e acabar adquirindo as duas doenças. Até porque é isso, né? Olha, a pessoa está com dengue também. Ela se expor nesse período de vírus também é complicado, porque a resistência está mais baixa em função da dengue, pode... O risco é bem maior. O risco é bem maior. Sem dúvida. E o protocolo de tratamento também é meio similar, né? Quando a gente pensa em medicação. É suporte. Na verdade, está com febre, dor no corpo, vai ter uma medicação de suporte,
e dependendo de ter alergia à medicação ou não, líquido, repouso, e a gente entra com medicações diferentes só em casos graves de ambas doenças. Então, se é paciente que pode ficar em casa, é medicamento de suporte e cuidados gerais mesmo. E nós falávamos, eu deixei a brecha para exames e testes, né, nesse bloco. Nós tivemos aí uma pesquisa, uma testagem com um grupo específico, né, que foram aquelas pessoas que apresentaram algum problema respiratório ou algum quadro respiratório nesse período, e por isso nós tivemos um crescimento no índice. Exatamente. E, na verdade, assim, foram todas as pessoas que apresentaram sintomas leves, porque as pessoas que apresentaram sintomas mais graves foram testadas, foram internadas, no caso aqui tivemos pouquíssimas pessoas assim, e agora, depois de acabar a quarentena desses pacientes que foram isolados por sintomas leves, está sendo feito o rastreamento, para ver quem realmente foi exposto ao vírus ou não, porque poderia ser só um resfriado comum, como a gente tem visto, que de 78 testados, 4 tinham dado positivo. Então, assim, poucos tinham sido expostos. Esses que foram positivos, até os familiares, agora a gente está fazendo a testagem para ver se essa família que ficou isolada, se algum deles acabou pegando por esse paciente que foi isolado. Que aí a gente vai ver o que está funcionando. Se realmente o isolamento que a gente tem feito e orientado, que o isolamento também é dentro da sua casa para proteger os seus familiares, tem dado certo ou não. Perfeito. E é interessante isso, né, de se observar o fator transmissão, né, porque a gente vê alguns casos, vou dar um exemplo de uma matéria que eu vi esses dias, que o sujeito era funcionário de uma empresa e todo o grupo de trabalho dele pegou. Ele não, mas a esposa dele sim, né, ou seja, ele pode ter levado o vírus para a esposa e ele mesmo não ter sido infectado. Exatamente. E, na verdade, por isso que são as orientações. Chega em casa, tira o sapato, tira a roupa, deixa num local separado, evite entrar em casa com sacolas da rua, com as roupas da rua, por esse cuidado. Às vezes você não vai pegar, mas a sua mãe que faz uma quimioterapia, ou o seu avô que está em casa, por isso tem que ter esse cuidado também com a higiene pessoal. Por isso que a questão do isolamento não é só a questão do grupo de risco, né? Olha, isolei o idoso, isolei em casa quem tem comorbidade, mas se eu continuo tendo uma rotina normal e o contato com essas pessoas, eu posso contaminá-las. Exatamente, é isso que preocupa a gente. Com relação à testagem, o Juninho coloca aqui, né? Ele gostaria de fazer um exame para saber se já teve. É possível? Como é que deve proceder? Hoje a gente tem laboratórios que fazem, se cita muita questão do teste na farmácia, né? A pessoa pode fazer, é confiável, até que ponto e que tipo de teste fazer? Na verdade, se o paciente é totalmente assintomático, tem que tomar muito cuidado, porque como é feito o teste rápido, a gente tem um tempo determinado para poder dar um resultado mais confiável. Tem uma janela ali para o teste. Exatamente. Se a gente faz antes ou depois, entra aí os falsos positivos e os falsos negativos. Pode estar com a doença, dar negativo e você está transmitindo para outras pessoas. Pode não ter pego a doença e estar dado um falso positivo por você ter com qualquer outro sintoma de alguma outra infecção. Então tem que tomar bastante cuidado para ver se realmente tem que ser feito esse exame ou não, para não virar uma confusão aí, o pessoal se assustar sem ter necessidade. É sempre bom passar com o médico, perguntar para o médico qual o critério, se realmente tem necessidade ou não de fazer essa testagem. Perfeito. E o cuidado nisso, né? A gente observa esses relatos do mundo que esse teste rápido ele tem esse problema aí, né? Então que tem que ser avaliado. E olha, fiz um teste rápido, deu positivo, não sai alardeando, olha, estou, né? Tem que procurar uma contraprova. Tem que procurar. E tem que ver qual teste foi feito. A gente tem alguns testes, outros em testagem para ver a eficácia realmente deles. Então não adianta eu fazer sem critério nenhum, sem ter passado com o médico, um teste em farmácia, um teste em laboratório e o resultado dele ser o resultado final. Não é isso. Então, assim, tá com vontade de fazer o teste, fala com o seu médico, conversa direitinho que ele vai saber te orientar a melhor maneira de se proceder. E por isso que a importância
completa aí do uso da máscara, da higienização das mãos o tempo todo, dos ambientes, enfim, porque justamente é isso, a gente não sabe de onde o vírus vem. Exatamente. Não sabe de onde vem, não sabe quem tem e não sabe aonde você vai tocar que pode ter. Isso é muito importante. Às vezes a gente acha de não ter o contato com outras pessoas, mas a gente vai em algum local, se expõe, pega nas coisas, esquece de lavar a mão, coça o olho. Então, tomar bastante cuidado para a vida. Eu acho que agora é a hora da gente aprender realmente, pela situação que a gente está passando, de levar isso para a vida. E da observação de rotina, né? Acho que todo mundo, se começar a fazer uma reflexão, né, de antes, como a gente começou a observar mais essa questão da superfície de toque, onde tocar, né, vira e mexe, eu me pego policiando, né? Olha, cheguei num determinado ambiente, quando eu vejo, eu estou com a mão no balcão, eu falo, meu Deus, né, encostei no balcão, vamos higienizar a mão de novo, porque a gente não tinha essa rotina dessa observação. Exatamente. E na verdade, isso não vai servir só para o Covid. Isso vai servir para a vida. Às vezes a gente pegava um resfriado e não sabia de quem, não é ninguém da família que está com resfriado, ou uma conjuntivite, por exemplo. É se policiar mesmo a partir desse momento, que está com essa campanha bacana que tem que ser feita, mas eu acho que não é só para agora, não. Eu acho que tem que ser daqui para frente. O que mudou no serviço do DISC, né? De lá de trás para cá, né? As dúvidas são as mesmas? Que tipo de contato aí vocês têm recebido? Na verdade, a população tá tendo uma informação muito bacana, tá tendo live todos os dias, tá tendo bastante aqui com vocês também, explicações. Então, a população já está mais entendida do que fazer, como proceder. O que mais a gente tem recebido é de onde ir quando tem sintomas. Então, assim, a UBS está esperando, tá com médicos lá específicos para isso. Quando tem necessidade, nós mesmos do Covid vamos na casa, dependendo dos sintomas do paciente. E casos mais graves, está sendo mandado para um atendimento. Mas a população tem entendido bastante como proceder. Está bem legal a campanha. Perfeito. A própria UPA, né, quem passou pela UPA nos últimos dias viu que ela está com divisórias, uma porta de entrada exclusiva para pacientes com sintomas respiratórios e outra para atendimento normal, para ter uma separação aí também. E a quantidade de paciente caiu bastante na UPA, e isso foi muito bom, porque lá é um local realmente para sintomas graves, não só de Covid, mas sintomas graves de forma geral, de doenças mais graves. As doenças leves realmente estão sendo tratadas onde deveriam, que é na UBS, e não está sobrecarregando o local que deveria ser, e realmente é para esses pacientes mais graves. Um outro dado também interessante, que parece que está tendo um resultado de impacto, é a questão da vacinação da gripe, né? Como a gente falava aqui, o ano passado levou-se quase 2 meses para vacinar 50% da população idosa, né? Nesse ano, em 4 dias de vacinação, se conseguiu 100%, abriu para os outros grupos. A gente até aproveita para enfatizar, chegarão novas doses de vacina para a próxima semana, né? Continue ligando antes na UBS do seu bairro para saber se existe a dose, antes de procurar, mas vacine, né? E a gente teve uma queda, né? Quando a gente pensa nos problemas respiratórios relatados no começo e agora, já é um reflexo da vacina. Não, com certeza. Na verdade, assim, tanto os primeiros pacientes ficaram internados aqui em estado grave, a gente pensava que poderia ser o Covid, e era o H1N1. Eu acho que esse ano, que vai refletir no ano que vem, nesse mesmo período, as pessoas se conscientizaram de sim, eu preciso vacinar. E não, antigamente a gente brinca, a gente tinha que puxar no laço os idosos para se vacinar, as pessoas para se vacinar. E esse ano, graças a Deus, por um motivo não tão bom, mas o pessoal aderiu bastante, e eu acho que está correto. Eu acho que a partir desse momento as pessoas vão olhar com outros olhos. Perfeito. E o que se via também é a questão da vacinação de longo prazo, né? Porque o que se pensa assim, olha, eu tomei a vacina para a gripe, se eu tiver algum sintoma respiratório vai ser Covid? Não, né? Até porque os outros vírus da gripe, dos resfriados, eles também passam por mutação. Nós estamos recebendo uma vacina de uma cepa de 1 ano e meio atrás. Exatamente. Tem novidade no mercado aí todos os anos, por isso que todo ano a gente vacina. Mas a gente percebe que quem vacina com rotina, mesmo as variações do H1N1, enfim,
a- a- da influenza, etc., ela fica menos efetiva, né? Parece que como você vai fracionando e tendo frações diferentes do vírus, mesmo com as mutações, parece que o organismo vai criando mais resistência. E na verdade você tem alguma proteção. Quando você não se vacina, você tem proteção zero. Uhum. Então, assim, com certeza vai diminuir as chances de pegar uma doença mais grave. Vírus, temos 1 milhão aí, não tem como a gente vacinar contra todos os tipos. Então, vai ter outros resfriados mesmo com a vacina, mas pode ficar tranquilo que ela vai te proteger contra os quadros mais graves. E essa é a nossa esperança, de aparecer também a vacina contra o Covid, para a gente poder ter esse controle, quem sabe um dia, se Deus quiser. Sintomas, né? Eu queria voltar nesse tema, porque a gente vê na internet até umas tabelinhas, né, de avaliação, etc. Mas a gama de sintomas ela é muito grande, né? Por isso que a pessoa tem que ficar atenta. Além dos tradicionais sintomas gripais, né? A coriza, a tosse seca que se falou muito, a febre, se fala de vermelhidão em alguns casos da pele, né? O que mais que tem aparecido como sintoma e que não é muito comum nos quadros gripais? Na verdade, a minha especialidade é dermatologia. Uhum. Então, assim, tem aparecido muito quadro de lesões na pele, de manchas vermelhas na pele, mas nada comum como na dengue, que tem as petequias, que são bem comuns. São realmente, em alguns pacientes positivos, a gente tem visto isso. Só que não é algo que a gente pode colocar como sintoma geral. Alguns apresentam, outros não, como urticárias, como placas vermelhas na pele. Alguns podem apresentar até necrose em certas partes da pele. Então, assim, é tudo muito novo. Então, não tem como descartar. Todo sintoma tem que ser avaliado por um médico. Se tiver alguma dúvida, sintoma leve, liga, tira a dúvida. Acho que não só aqui em Batatais, mas todas as outras cidades estão tendo esse trabalho de profissionais da saúde para poder orientar e esclarecer um pouquinho, porque cada dia é uma novidade. E se fala muito da questão de agora, com esses dados, começar a triar isso também com outras comorbidades que a pessoa tem, né? Então também é uma questão que vai aí uma pesquisa de muito tempo, né? De falar assim, olha, a gente teve esses casos, que outras enfermidades a pessoa tinha, cruzou aqui, então por isso que esses sintomas estão presentes nesse grupo específico de pessoas, né? Então é um tipo de dado que ainda vai um tempo para se catalogar. Não, sem dúvida, vai bastante tempo aí até a gente realmente conseguir enxergar o que está acontecendo com cada paciente, por que ele desenvolveu certos sintomas que outros pacientes não desenvolveram, porque aí teria que ver essa questão das comorbidades, do tipo de doença que o paciente tem, para ver como que essa doença reage em cada tipo específico de paciente. Uhum. Ainda, né, com relação ao período aí da quarentena, né, é o que o Jair pergunta. Se fala muito na recuperação em média de 14, 15 dias, mas também se fala da transmissão além desse período. Então, por isso, o cuidado tem que ser redobrado. Na verdade, não tem como falar 14 dias e pronto, você não vai mais transmitir, porque cada dia a gente descobre coisas novas sobre a doença. Então, o que se orienta é sempre esse cuidado, não só depois dessa quarentena, não é vou fazer quarentena 14 dias, vou sair de casa sem máscara, feliz que eu não vou estar transmitindo nada para ninguém. Reinfecção, a gente também não sabe realmente. Acredita-se que não. Acredita-se que vai criar uma imunidade contra essa doença, mas tem alguns outros dados já começando a demonstrar que pode ser que você desenvolva também. E o porquê a gente vai começar a descobrir agora. Não tem como a gente afirmar, é só tomar o cuidado devido com as outras pessoas e conosco mesmo. Porque como como era colocado anteriormente, né, como os vírus da gripe, o H1N1, etc., têm variações, a gente já pode ter corona com variações circulando. Não, essa mutação com certeza. Com certeza vai ter, provavelmente já está tendo em alguns locais e a gente vai começar a descobrir aos poucos. O bom
é que está o mundo todo pesquisando, o mundo todo atrás dessas respostas. E eu creio que em um tempo aí a gente vai conseguir afirmar alguma coisa mais precisa dessa doença. Também se fala muito da questão que normalmente, né, os vírus vêm com impacto inicial muito maior e as variações seguintes tendem a ser um pouquinho mais amenas, né? Foi assim com a influenza, né, no passado, com o H1N1, né, as versões novas do H1N1. Então se espera isso para o corona, mas também não é uma certeza. Não, nós estamos numa fase realmente que não tem certeza nenhuma sobre nenhum fato de que vá. Temos esperança que sim, que isso ao longo prazo a gente vai conseguir reagir de outra maneira, de não se apresentar tão grave como está se apresentando agora por ser novo. E se tiver algo como uma vacina, seria muito bom para a nossa proteção e a gente teria que trabalhar só com essas mutações mesmo. E acredito, se adquirir realmente esse anticorpo, se realmente não vai afetar tanto o paciente quando pegar. Perfeito. Por isso a questão do cuidado intenso o tempo inteiro, a máscara e todas as ações como se tem reforçado aí, justamente porque a gente falava da questão da dengue, né, com um número muito grande de casos. Mas o problema do Covid está justamente no paciente que precisa de um tratamento mais sério, né, na infraestrutura para esse tratamento. A gente já fez aqui no programa algumas vezes, né, a continha rápida de se 10% da população aqui pega, nós teremos 6 mil pessoas com Covid simultaneamente, na média que se diz aí, né, de 5% desses pacientes necessitando de um equipamento, seriam 300 pessoas. É um volume que não se tem aqui e quando você faz essa conta em todas as cidades do país, é o mesmo resultado, né? Então, o achatamento da curva, ou esse cuidado que se fala, é justamente para que se tenha tempo para atender quem de fato vai precisar dessa estrutura de equipamento e para que se dê o tempo da vacina, do medicamento, enfim, né, de se ter um cuidado mais efetivo. Não, exatamente. Com certeza, a melhor forma de ajudar é a prevenção, até que se ache alguma solução, ao menos para amenizar esses dados que vêm crescendo a cada dia, de óbitos pela doença. E uma outra coisa também que a gente tem que afirmar que está muito na rede aí é que assim, não existe medicamento comprovadamente, né, afirmado, né, que tenha dado alguma diferença real nesses casos, né, porque o que a gente precisaria era disso, olha, um medicamento que não deixe o paciente ir para o respirador, né, isso daria um alívio na epidemia, né. Se a gente compara de novo com a dengue, né, é isso, né, a gente às vezes tem um boom de dengue, mas você consegue fazer o atendimento mesmo não tendo leito, você cuida na residência, você medica, você faz o que é possível. No caso do Covid não dá, né, e nenhum medicamento ainda comprovou essa eficiência, essa eficácia para não deixar o paciente ir para a intubação. E esse é o problema, porque às vezes colocam estudos na mídia de certos medicamentos e a população acha que aquele medicamento vai resolver para qualquer pessoa que pegar o Covid, e não é assim. São testes que estão sendo feitos de acordo com cada paciente que foi estudado e que está com a doença no momento. Não adianta lançar medicamento na mídia, você comprar aquele medicamento e ter em casa, tanto que está faltando medicamentos na farmácia para outras pessoas que têm outros tipos de doença, porque a população entendeu que aquele medicamento vai curar, e não é bem assim. Tomar muito cuidado, é até bom esse espaço para a gente alertar o cuidado com a medicação sem prescrição. Todo medicamento tem efeito colateral, então nada de tomar remédio. Comecei com resfriado, tem gente que está tomando medicações fortíssimas porque viu na televisão, viu na internet que aquele medicamento vai combater o coronavírus. Às vezes você nem está com coronavírus, está tomando a medicação e vai ter outros problemas mais sérios por causa do uso da medicação indevida. Milhares de pessoas, é esse o número mesmo, milhares de pessoas morrem no mundo todos os anos por automedicação, né?
Isso é muito grave, então a gente tem que parar com essa ação. Nós vimos matérias aí, por exemplo, de pessoas nos Estados Unidos que depois de uma declaração infeliz do presidente lá começaram a ingerir desinfetante, né? É um absurdo isso, né? Mas é tão absurdo quanto a automedicação, né? Exatamente. Isso é para fazer um comparativo claro, né? A pessoa que está lá nos Estados Unidos tomando desinfetante porque acha que vai fazer efeito, está no mesmo patamar da pessoa que está tomando medicamento aqui sem ter conversado com o médico, sem ter uma orientação, sem ter uma ação. O dano e o prejuízo é o mesmo. Não, com certeza. Tanto que, dependendo da medicação, é feito todos os dias eletrocardiograma para ver se o paciente realmente pode tomar essa medicação, se vai ter alguma alteração. E a população está tendo acesso e teve esse boom por causa da pandemia, que tem muita gente que está preocupado, e realmente eu entendo essa preocupação, só que a gente tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer com a sua preocupação. Se vai tomar decisões realmente certas, de fazer com um profissional correto, de tirar suas dúvidas com um profissional correto, ou tomar por conta própria e ter complicações infelizes. Para as pessoas, né, que desejam acessar o Disque Covid, 3761 9046, em que casos a gente liga? Qualquer dúvida que tiver, pode ligar. Sempre tem lá um profissional, tem uma enfermeira lá para atender, ou eu mesmo, às vezes, atendo o telefone. Às vezes você quer tirar dúvida em questão de onde procurar ajuda, não é nem de receber a visita médica em casa, mas se eu vou para o postinho, dependendo para onde você tem que ir, pode ligar. Estou com um sintoma que não é de resfriado, quer tirar uma dúvida, pode ligar que eles vão saber orientar. Perfeito. E é importante pontuar isso, né? Não fique na dúvida, entre em contato. Olha, eu vi falar, vi no grupo do WhatsApp tal coisa, estou com sintoma, mas acho que é bobeira. Não, ligue, né? Exatamente. Tem que ligar para acabar não tomando uma decisão errada. Vai ter alguém ali que está se atualizando a todo momento, porque a gente tem que fazer isso, tem que estar se atualizando para poder passar a informação correta, mas é alguém que vai poder te direcionar a tomar o melhor caminho aí possível. Se é para procurar um pronto atendimento, se é para procurar uma UBS, se for necessário, nós vamos fazer a visita na casa, dependendo do caso que o paciente tiver, mas nessa ligação a gente vai conseguir dar uma triada boa e esclarecer as dúvidas. E uma outra questão que é importante, que a gente tem falado no programa todo, é que assim, é uma questão muito nova, né? Então tem mudança sim de postura, mudanças de ação, então a gente tem que ter calma e tranquilidade nisso, né? Num primeiro momento se fez um fechamento mais duro, mas por quê? A gente não tinha acesso ao álcool gel, né? Não se sabia a respeito do protocolo das máscaras, os exames estavam demorando 30, às vezes até 40 dias para ficar prontos, né? Então hoje a gente tem acesso aos produtos de higiene com mais facilidade, tem máscara disponível para todo mundo, não adianta falar que não tem máscara, porque tem a rodo máscaras aí no mercado, e os exames estão sendo feitos de maneira rápida. Exatamente. E quanto à máscara, muitas vezes a gente anda na rua e a população usando máscara de maneira errada. Não adianta usar máscara de maneira errada. Eu acho que tem que ter essa educação. Se realmente eu estou usando a máscara, usa a máscara de maneira correta. Você está na rua, você está tendo contato com outras pessoas. Então, começar a usar a máscara direitinho, na boca, no nariz, evitar colocar a máscara embaixo do queixo, ou estar comendo na rua e tirar a máscara, tomar esse cuidado, que não adianta dar com a máscara no bolso ou no queixo, que não vai estar protegendo os outros. Exatamente, né? Até porque queixo não pega Covid, não pega. Quem pega é você, então tem que fazer todo esse cuidado aí o tempo inteiro. E salientar isso, né? Olha, entrei num ambiente que tem gente sem máscara, né? Reclame do ambiente. Eu acho que o maior fiscal hoje, né, são as pessoas, somos todos nós, né? Todos os estabelecimentos já, né, têm aí um termo de compromisso a seguir as normas. Se você entrou no estabelecimento, o estabelecimento não está seguindo as normas, denuncie, né? A gente tem uma gama de estabelecimentos aqui que já foram multados por não cumprirem as normas, tá certo? É que a gente não coloca uma placa lá na frente e fala assim, esse estabelecimento foi multado.
mas vários já foram e a grande maioria deles foram multados em função do cidadão que denunciou. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência e essa rotina, e também para as pessoas, né, que olha, que estão falando que dependem do trabalho, que têm essa necessidade, vocês são as principais pessoas a seguirem as medidas. Não adianta nada eu trabalho no lugar X, aí lá eu estou seguindo todas as regras, deu meu horário de ir embora, eu ponho o pé na rua, a primeira coisa que eu faço é tirar a máscara. Está errado. Né? Se você quer garantir essa certeza, né, de amanhã continuar trabalhando, siga as regras, use a máscara, tome todas as medidas de prevenção o tempo todo, porque o vírus ele é oportunista. Quando a gente baixa a guarda, aí que ele vem. Exatamente, sem dúvida. Doutora, quero agradecer imensamente a presença, o carinho e a atenção conosco e esperar realmente que a gente tenha aí todos tomando os devidos cuidados para a gente passar o mais breve possível dessa pandemia aí, e entendendo isso, né? O sucesso do combate depende de cada um de nós. Nós enfrentamos aí a dengue há décadas, né? Porque tem sempre alguém que não faz a sua parte. Né? Se todos fizessem a sua parte, a gente não teria mais dengue, a gente não teria mais problema com ela. Se a gente fizer a nossa parte com corona, a gente vai passar por essa, exatamente entendendo isso. O meu cuidado reflete na saúde do outro, da pessoa que eu amo e da pessoa que eu nem conheço. Exatamente. E eu agradeço pelo convite, boa tarde a todos, e nós do Covid-19, no Discovid, o que precisar, nós estamos lá à disposição mesmo para tirar dúvida, para poder ajudar mesmo a população. E se cada um fizer um pouquinho, a gente vai conseguir ter um resultado bem bacana. Em caso de dúvidas, 3761-9046, 3761-9046.